Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, como prometido para vocês, nesse segundo vídeo nosso a respeito do tema intervenção, nós iremos estudar a chamada intervenção estadual. Intervenção estadual. Olha aqui, intervenção estadual. Pessoal, o conceito, ele acaba se mantendo o conceito daquele que nós vimos no vídeo anterior. E também com relação ao item de número 2, a excepcionalidade, mesma coisa também. Olha a redação do artigo 35 caput da Constituição Federal. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando. Ora, pessoal, nós temos primeiro uma negativa e depois uma exceção. E essa expressão aqui, ó, exceto, indica que a medida de intervenção estadual, tal como a de intervenção federal, ela é excepcional. Excepcional. Item número 3. Quais são os sujeitos passivos da medida? Sobre quem, sobre qual ente federativo recai a intervenção estadual? Ora, pessoal, são os municípios. O Estado, em regra, ou melhor, o Estado, quando decreta a intervenção, ele decreta sobre os municípios que estão localizados em seu território. Agora vocês me perguntam, mas professor, é possível, por exemplo, que o Estado de Mato Grosso do Sul, aqui onde hoje eu estou como delegado de polícia, é possível que o Estado de Mato Grosso do Sul decrete, o governador decrete a intervenção em algum estado de São Paulo? Óbvio que não, pessoal. Óbvio que não. Lembre-se que os entes federativos são autônomos entre si. Beleza? Então, o Estado de Mato Grosso do Sul ele somente pode decretar a intervenção em municípios que estiverem em seu território, não em outro território de outro estado. Então, a intervenção estadual ela recai sobre municípios localizados no território do respectivo estado. E ainda, no artigo 35, nós temos também que a União ela pode intervir nos municípios localizados em territórios federais. Como já disse no vídeo anterior, a União ela não pode intervir diretamente nos municípios dos estados, mas lhe é possível à União intervir nos municípios localizados em territórios federais. Beleza? Tranquilo, né? E quais são as espécies? Pessoal, assim como eu já expliquei no vídeo anterior, nós temos a chamada intervenção espontânea, a intervenção provocada, a intervenção federal, que nós já estudamos no vídeo anterior, e a intervenção estadual, que é o que nós estamos aqui tentando entender. Beleza? Só para fazer uma apanhada aqui, pessoal, vamos lá, ó. A intervenção federal, ela está no artigo 34 da CF e a União intervém, ela intervém nos estados e também nos municípios localizados em território federal. Beleza? Essa primeira parte aqui, quando a União intervém nos estados, é o artigo 34. Já essa segunda parte, que a União intervém nos municípios localizados em território federal, é o artigo 35. Já a intervenção estadual, pessoal, que está no artigo 35 da Constituição, os estados intervêm nos municípios localizados em seus territórios. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? A gente precisa entender que as hipóteses de intervenção federal da União nos estados está no artigo 34. Por outro lado, as hipóteses de intervenção federal da União nos municípios localizados em território federal está no artigo 35. E a hipótese de intervenção estadual, que é, no caso dos estados nos municípios localizados em seus territórios,
está no artigo 35. No artigo 35. Nosso segundo slide, pessoal. Quais são as hipóteses que autorizam a intervenção estadual? Ora, pessoal, como eu já disse para vocês, essa aqui, as hipóteses que autorizam a intervenção, pessoal, é um dos temas que mais são cobrados em prova. Por exemplo, eu cito a prova do Espírito Santo, 2022, delegado de polícia, que cobrou justamente uma das hipóteses de intervenção federal, aquela decoreba clássica. São, o enunciado, né? São hipóteses de intervenção estadual. Assinar a alternativa correta. Aí você vai precisar saber. No caso de intervenção estadual, pessoal, da mesma forma que nós temos a chamada intervenção provocada espontânea lá na intervenção federal, aqui a gente vai ter do mesmo jeito. Eu vou pontuar, dentre essas opções aqui para você, quais são, pessoal, as hipóteses de intervenção estadual de natureza espontânea e também de natureza provocada, galera. Provocada. Ó, pessoal. Hipótese 1. Deixar de ser, inciso 1, deixar de ser pago sem motivo de força maior por 2 anos. Lembrem-se, são 2 anos. Aqui tende-se a falar 3 nas questões, 4 não. São 2 anos consecutivos à dívida fundada. Trata-se de hipótese de intervenção espontânea. Não forem prestadas as contas na forma da lei. Espontânea também. Beleza? Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção do ensino e dos serviços públicos de saúde. Lembrem-se, outra coisa também é muito cobrada, é ensino e saúde. Não é previdência social, não é seguridade social, não é assistência social, não é lazer, não é moradia, qualquer outro direito social. É ensino e saúde. Beleza? Isso aí também é muito cobrado em provas. E aqui também é outra hipótese espontânea. E aqui nós temos, no inciso 4, a hipótese de intervenção provocada, pessoal. Provocada. Ó, quando o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Pessoal, percebam que isso aqui é a hipótese de representação interventiva, de incidente interventivo, de ADI interventiva no âmbito dos estados. Ora, o Tribunal de Justiça é o órgão do Poder Judiciário competente para apreciar essa representação. E essa representação, ela tem que ser proposta pelo Procurador-Geral pelo Procurador-Geral de Justiça, o PGJ, que é o chefe do Ministério Público Estadual. Então vocês percebem que tem uma simetria com o Instituto Federal da Representação Interventiva. Lá na intervenção federal, nós temos o PGR, o Procurador-Geral da República, que apresenta uma representação perante o Supremo Tribunal Federal. Em quais hipóteses? No caso de inobservância dos princípios sensíveis e no caso para prover a execução de lei federal. Nos estados, pessoal, nós temos que o PGJ, o Procurador-Geral de Justiça, o chefe do MP estadual, ele apresenta uma representação perante o Tribunal de Justiça nos casos para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Fechou? É isso aí, galera. É isso que a gente precisa entender. Procedimento. Procedimento, pessoal, aqui da intervenção estadual é o mesmo procedimento que tem lá na intervenção federal. O legitimado, só que você vai ter o quê? Você vai entender esse procedimento por simetria com o Instituto Federal. O legitimado, pessoal, para a decretação da medida é o governador do estado, no caso de intervenção estadual. Presidente da República, intervenção federal, intervenção estadual, governador do estado. E o presidente da República também, ele é o legitimado ativo para decretar a intervenção nos municípios localizados em território federal. Assim como na intervenção federal você tem um controle da medida pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional, no caso da intervenção estadual, o decreto de intervenção, que também a forma dessa intervenção é através de decreto, ele vai especificar a medida,
a amplitude, o prazo e as condições de execução. E, se for o caso, também poderá nomear o interventor. E esse decreto do governador do estado, que determina a intervenção estadual, será submetido à Assembleia Legislativa, ao Poder Legislativo do Estado, no prazo de 24 horas. Se a Assembleia Legislativa não estiver funcionando naquele período, for período de recesso, final do ano, por exemplo, meio do ano, vai fazer uma convocação extraordinária no prazo de 24 horas. Beleza? Ó, assim como nos casos de intervenção federal, percebam, o regime é por simetria. No caso do artigo 35.4, que é justamente nas hipóteses em que cabe representação por parte do PGJ no Tribunal de Justiça, fica dispensada a apreciação da Assembleia Legislativa, uma exceção ao controle político da intervenção estadual, quando esse decreto do governador ele se limitar a suspender a execução do ato impugnado, e essa medida, a suspensão da execução do ato impugnado, bastar ao restabelecimento da normalidade. Pessoal, encerrada a intervenção estadual, fim do seu prazo ou os motivos da intervenção, segundo o artigo 36, parágrafo 4º, as autoridades afastadas a este voltarão, salvo impedimento legal, assim como acontece no regime da intervenção federal. Pessoal, agora aqui a gente vai entender, julgados sobre o tema. Esses são julgados que eu escolhi para você da jurisprudência do STJ e do STF que tem a temática da intervenção federal ou estadual. O primeiro aqui, é uma súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula 637. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere o pedido de intervenção estadual em município. Lembrem-se, pessoal, uma das hipóteses de intervenção estadual no município é, no caso em que for necessária a observância dos princípios estabelecidos na Constituição Estadual, quando for o caso de para prover a execução de lei estadual, ordem ou decisão estadual. E essa hipótese ela depende de representação do PGJ, do Procurador-Geral de Justiça, o membro, o chefe do MP estadual, perante o Tribunal de Justiça. E a questão que caiu no STF, se o tribunal, por exemplo, vai lá, o Tribunal de Justiça decreta a intervenção estadual, pode, por exemplo, aquela pessoa que se sentir lesada com aquela decisão, intervir e opor e apresentar o chamado recurso extraordinário para o STF? Esse enunciado, a súmula 637, aponta que não, pessoal. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere o pedido de intervenção estadual em município. Beleza? Súmula importante. Olha os outros julgados aqui que eu trouxe para vocês, pessoal. E esses julgados, eu vou trazer aqui genericamente o que eles trazem. Esses julgados, eles apontam, pessoal, que o regime da intervenção estadual previsto na Constituição Federal, lá no artigo 35 e também no artigo 36, esses dispositivos são normas de reprodução obrigatória pelos estados. Portanto, os estados eles não podem alterar a sistemática da intervenção estadual prevista na Constituição Federal. Se isso acontecer, você tem uma violação ao princípio da simetria e, portanto, uma inconstitucionalidade. Olha aqui esse caso, esse primeiro julgado aqui, A Constituição Estadual deu para o Tribunal de Contas do Estado a possibilidade de representar pela intervenção estadual. No entanto, isso não tem eco na Constituição Federal. Então, olha o que o Supremo decidiu. Violação aos artigos 34 e 36 da Constituição Federal. O princípio da simetria foi quebrado. Olha aqui a outra ementa aqui, galera. Na intervenção estadual, as hipóteses excepcionais pelas quais permitida a supressão da autonomia municipal estão taxativa e exclusivamente previstas no artigo 35, sem possibilidade de alteração pelo legislador constituinte estadual para ampliá-las ou reduzi-las. Ou seja, as hipóteses de intervenção estadual estão no artigo 35. Não pode o Estado, ao elaborar a sua Constituição, aumentar esse rol ou diminuir. São aquelas hipóteses e pronto. É inconstitucional norma de Constituição estadual pela qual se prevê hipótese
de intervenção estadual em município não contemplada no artigo 35 da Constituição Federal. SUSA. É o que eu falei, princípio da simetria. Vamos manter esse princípio da simetria. Olha aqui, outro julgado, 2022. Ó, 2022, hein? Julgado recente. Uma DI lá de Rondônia. Ó, norma que estabelece hipótese de intervenção estadual no município para além do taxativo rol do artigo 35. Inconstitucionalidade. Na linha da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a norma de Constituição estadual que estabelece hipótese de intervenção estadual no município, inédita em relação ao rol taxativo do artigo 35, por violação ao princípio da autonomia do ente federativo. Ora, o que a gente aprendeu aqui? Que o rol do artigo 35, e também, por consequência, também do artigo 34, é taxativo, pessoal. E outra, as normas de intervenção estadual são normas de observância obrigatória. Outra coisa que a gente aprendeu aqui também, as hipóteses de intervenção estadual não podem ser modificadas pelos estados, ainda que em sede de Constituição estadual. Beleza? E por fim, eu trago um julgado aqui do STJ que decidiu que, olha aqui, vamos entender o caso. Teve uma invasão de propriedade pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. E, invadida essa propriedade, foi uma liminar que determinou a reintegração da posse. E uma sentença posterior que confirmou essa liminar que determinou a reintegração da posse. Só que, pessoal, o que acontece? Essa ordem ela não foi cumprida pelo Poder Executivo. Só que o descumprimento do Poder Executivo dessa liminar por si só não autoriza a decretação da intervenção federal com base na hipótese de não cumprimento de ordem ou decisão judicial. Uma vez que, para que haja a intervenção federal com base nessa hipótese de não cumprimento da ordem judicial ou da decisão judicial, exige que o descumprimento ele seja voluntário e intencional. Vamos ler aqui o julgado. A intervenção federal é medida de natureza excepcional. Lembra, a gente trabalhou já isso. Por limitar a autonomia do ente federado. A finalidade da intervenção consiste em resguardar a estrutura estabelecida na Constituição Federal. Beleza? No caso, extrai-se da documentação que foi juntada no processo que o Estado do Paraná, no caso é o Estado de onde veio esse recurso, não manteve cumprimento à ordem judicial de reintegração de posse. Lembre-se que eu falei, o Estado ele não cumpriu a ordem de reintegração de posse. Mas, na hipótese em análise, não há como reconhecer tenha o ente estadual se mantido inerte em afronta à decisão judicial, não havendo que se falar em recusa ilícita a ponto de justificar a intervenção. Porquanto a análise da situação fática comprovada nos autos revela a questão de cunho social e coletivo, desdobrando-se da esfera individual. Justificou isso com base no princípio da proporcionalidade. Por quê, pessoal? Nesse caso, você não teve um descumprimento voluntário e intencional. Por quê? Porque o Estado, embora não tenha cumprido essa medida, ele tomou ações administrativas para tentar cumprir essa ordem. Ora, de nada adianta chegar e tirar todas aquelas pessoas daquele lugar. Não, o Estado falou, vamos ver onde vocês querem ir, vamos abrir um procedimento administrativo para desapropriar alguma área para essas pessoas. Então ele começou a agir. No entanto, não houve o cumprimento total, a retirada dos trabalhadores sem terra daquele local. E o que entendeu o STJ? Nesses casos, como teve um procedimento administrativo, você não teve um descumprimento voluntário intencional. Então, o que você conclui? Que
Para a decretação da intervenção federal, é necessário que haja o descumprimento voluntário e intencional da ordem ou decisão judicial que você pretende cumprimento. Beleza? Pessoal, mais uma super aula aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.